Olá, pesquisadores! Eu sou o Cláudio, sou professor aqui do Manual e a gente está fazendo aqui uma série falando sobre pacotes no R e hoje chegou a vez dele, o famosinho ggplot2. Ele é um pacote muito interessante para quem está buscando fazer gráficos cada vez melhores no R, porque ele oferece a gente várias ferramentas para trabalhar com visualização de dados e a gente vai entender como que funciona um pouquinho o ggplot, qual que é essa lógica de trabalhar em camadas, para que serve cada camada aqui no ggplot2 e a gente vai ver como elaborar um gráfico minimamente decente para a gente conseguir já usar na apresentação, no trabalho escrito, enfim, nos nossos artigos. Então vamos lá para o R, vamos ver como é que funciona. Então já aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. Então a gente vai usar aqui a função install.packages para instalar e a função library para carregar. O pacote ggplot2 ele faz parte aqui do pacote Tidyverse. Se você nunca ouviu falar do pacote Tidyverse, fica tranquilo que a gente vai abordar ele aqui nessa série sobre pacotes. E é um pacote que engloba vários outros pacotes. E o que eles têm em comum? Eles compartilham a gramática, então você consegue usar funções desses pacotes juntas e ter resultados bem interessantes em algumas coisas. E seria mais difícil de fazer usando o RBase, por exemplo. Para instalar o pacote ggplot2, a gente pode instalar o pacote Tidyverse ou instalar apenas o pacote ggplot2. Então, vou instalar aqui o pacote ggplot2. Ele vai me dar um aviso aqui falando que eu já tenho esse pacote instalado. Então, eu vou pedir para ele cancelar e não instalar. E aí, eu vou dar o library aqui no pacote para carregar as funções do pacote ggplot2. Tudo prontinho, a gente já pode começar a usar o pacote ggplot2, só que para a gente usar, a gente precisa de um banco de dados, onde a gente vai aplicar as funções de ggplot2. Então, vamos usar aqui o banco de dados Penguins, que está dentro do pacote Palm Penguins. Então, a gente vai dar o library aqui no pacote Palm Penguins e vamos usar a função data para chamar esses dados dos pinguins, e aí a gente pode ver que tem dois tipos de dados dentro desse pacote. A gente vai selecionar o primeiro aqui, que é o Penguins, que tem 344 observações e 8 variáveis. E vamos direto aqui entender como que funcionam as camadas aqui do ggplot2. Como eu falei anteriormente, né, o ggplot2 ele constrói as figuras em camadas, então você pode editar e trabalhar com camadas isoladamente, que isso vai modificar somente aquela camada e não o restante do gráfico que você já fez. Isso é bem interessante e abre para a gente muitas possibilidades de personalização do gráfico. Então vamos ver a primeira camada, que é a camada dos dados. É a parte do comando que a gente informa o banco de dados que a gente vai usar para fazer nossos gráficos. Então a gente vai usar a função ggplot e a gente pode indicar o argumento data e indicar o nosso objeto, ou a gente pode simplesmente já adicionar o objeto aqui sem usar o nome do argumento. Então vamos rodar aqui. Vocês podem ver que ele rodou o código, mas não apareceu nada, porque eu não fiz nada ainda no gráfico. Eu só criei uma camada ali com banco de dados, eu não criei nenhuma figura ainda, nem nada, enfim. A segunda camada é a camada do mapeamento. Na camada do mapeamento, a gente vai usar a função aesthetic, que é para a gente indicar o que a gente quer no eixo Y, o que a gente quer no eixo X, se a gente quer fazer preenchimento com cores diferentes de acordo com determinada variável, se a gente quer formatos diferentes de acordo com determinada variável, se a gente quer tamanhos diferentes de acordo com determinada variável, enfim. Tudo que for estético no gráfico, a gente vai definir aqui na camada do mapeamento. O exemplo que tem lá na documentação que eu mostrei para vocês, engloba na mesma linha de comando tanto a chamada dos dados como o mapeamento. Então, a gente pode usar dessa forma. Ou então, eu prefiro separar as camadas. Então, eu uso primeiro aqui a camada dos dados, onde eu informo o banco de dados que eu quero usar. E eu uso mais aqui o sinal de adição para acrescentar a próxima camada. Toda vez que vocês virem aqui um sinal de mais, é porque eu estou acrescentando uma camada nova à nossa figura. Então, a próxima camada aqui a gente vai usar a função AES, a abreviação de aesthetic. Então, a gente vai indicar a estética do nosso gráfico. Então, estou indicando aqui que no eixo X eu quero a variável massa corporal e na variável Y eu quero o comprimento do bico. Então, vamos rodar aqui o comando. Então, está aqui, ele já gerou um plot aqui, sem nada, né, sem nenhuma figura, mas ele já acrescentou aqui no eixo Y o comprimento do bico, no eixo X o peso, né, a massa corporal, com os respectivos valores aqui nos eixos. Então, na próxima camada é a camada que a gente vai criar as nossas figuras, que vai criar as nossas formas, né, as nossas geometrias, que é a camada dos layers. Então, eu vou pegar exatamente esse comando que eu usei aqui em cima e vou repetir ele aqui, ó. Então, eu copiei e colei aqui, é o mesmo comando. E aí eu acrescentei mais para acrescentar uma camada nova. E aí a gente adicionou duas camadas aqui. A gente adicionou a camada geoPoint, que é a função geoPoint, que é a função que vai criar uma geometria do tipo de pontos. E a segunda geometria, que é o geoSmooth, que vai acrescentar uma linha de tendência. Então vamos por partes. Primeiro, toda a geometria vai começar com geom. Então, se eu apagar aqui o point, deixar um underline e dar um tab, a gente vai ver uma grande quantidade aqui de formas que a gente pode usar no ggplot2. Então, todas essas geons aqui são formas geométricas que a gente pode usar para criar gráficos aqui no ggplot2. Então, tem bastante. Então, a gente pode criar
os mais diferentes, variados tipos de figura. Então vamos continuar aqui com o GeoPoint, que vai fazer um gráfico de pontos, do tipo scatterplot, ali um gráfico de dispersão. Então, se eu apagar esse maisinho aqui, ele vai rodar até aqui. Então vamos rodar até aqui? Então ele criou aqui um gráfico para gente de pontos. Vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Pegou a minha estética, né, que era o eixo Y, o comprimento do bico, e o eixo X aqui, o peso corporal, e botou aqui os pontos de acordo com os eixos. Vou voltar com maisinho aqui para acrescentar a próxima camada. A próxima camada a gente vai criar uma linha de tendência. O GeoSmooth ele cria uma linha de tendência suavizada. E aí eu indico os parâmetros dessa função que eu quero a fórmula, que é y em função de x, ou seja, minha variável resposta em função da minha variável explicativa, e o método que eu quero que ele faça, que ele construa essa linha de tendência, né? E aí a gente está usando aqui o LM, que é de linear model, ou seja, uma regressão linear, um modelo linear. Então, vou rodar aqui e ele vai criar aqui a linha de tendência para a gente. Então, vocês viram que eu consigo trabalhar com essas camadas isoladamente. Quando eu tiro o maisinho, ele roda até onde está até a camada que está completa. Se eu acrescentar um maisinho, ele vai acrescentando as camadas subsequentes. Então, aqui a gente, no mesmo comando, a gente conseguiu gerar dois gráficos diferentes. Um com e outro sem a linha de tendência. Então, pessoal, lógico que aqui a gente poderia trabalhar com vários outros argumentos aqui dentro da camada de GeoPoint, a gente pode trabalhar com vários argumentos. Aqui dentro da camada da estética, a gente pode trabalhar também com vários outros argumentos. Aqui dentro da camada do GeoSmooth, a gente pode trabalhar também com vários argumentos. Mas se você quer aprender todos os argumentos e dominar a linguagem do R e a linguagem do ggplot2, fazer gráficos incríveis, a gente tem um clube de assinatura, o CDP, o Clube do Pesquisador, e lá a gente tem dois módulos somente do ggplot2, um módulo que te ensina a trabalhar com cada camada, todas as camadas que a gente tem aqui no ggplot2, e um módulo de galeria de gráfico para você aprender a criar gráficos realmente impactantes que vai impressionar todo mundo. Acesse o link aqui na descrição, conheça o CDP, a gente tem assinaturas a partir de R$ 24,90. Vem ser membro, vem participar do clube com a gente. Eu tenho certeza que você vai aprender a fazer figuras lindas e impressionar todos os seus colegas, orientadores, revisores, enfim. Então vem para o CDP com a gente. Beleza, a próxima camada é a camada das escalas. A camada das escalas, ela permite a gente trabalhar com as mais diferentes escalas aqui dentro da nossa figura. A gente pode trabalhar com a escala de cor, com a escala de preenchimento, com a escala de tamanho, com a escala de formas, né? Então, os pontos aqui eu poderia fazer outro tipo de ponto, eu poderia colocar tamanhos diferentes para os pontos, quanto menor o peso corporal, o ponto seria menor, quanto maior o peso corporal, o ponto seria maior. Enfim, essa camada das escalas ela é bem interessante porque ela permite a gente fazer modificações em qualquer escala aqui dentro do gráfico. Então vamos lá, vamos trabalhar com uma escala simples, que é a escala de cores, tá bom? Vocês podem ver que eu repeti o comando aqui que a gente já vinha trabalhando, né, até o GeoSmooth. Só que tem uma diferença. Aqui vocês podem observar, eu não tinha indicado nenhum argumento de cor. Aqui eu já indiquei o argumento de cor e pedi para ele fazer cores diferentes de acordo com a minha variável espécie. Então, como eu tenho 3 espécies nesse banco de dados, ele vai fazer uma cor para cada espécie. E aí, como que eu vou determinar a cor para cada espécie? Usando uma escala de cor, que é essa escala Viridis, que já é uma escala de cor que existe e a gente vai só aplicar essa escala de cor que existe aqui no nosso gráfico. Então, vamos rodar e vamos ver como é que vai ficar? Então, ficou dessa forma. Ele já colocou cores diferentes para os pontos e também para as linhas de tendência para cada espécie. Como eu criei lá na camada da estética um argumento para cor, ele automaticamente já criou uma legenda aqui para mim de acordo com as cores que eu usei. Bem legal, né? Continuando aqui, a gente vai falar agora da camada das facetas. Eu posso facetar meu gráfico, ou seja, eu posso subdividir as informações do meu gráfico em facetas diferentes. Como que funciona isso? Vamos ver na prática. Eu copiei a figura que a gente tinha feito lá em cima até a escala de cor, e aí eu acrescentei a última camada aqui, que é o Faced Grid. Então, o que o Faced Grid vai fazer? Ele vai criar um grid para dividir as variáveis de acordo com o que eu indicar aqui. Então, eu quero que ele faça o mesmo gráfico, que é o comprimento do bico pelo peso corporal, só que eu quero que ele faça uma divisão separando a relação do comprimento do bico com o peso corporal, tanto de acordo com os anos, como de acordo com as espécies. Vamos ver como é que vai ficar? Vou rodar aqui. Olha que interessante. Então, a gente criou aqui um grid onde nas colunas a gente tem as espécies, né? As 3 espécies que existem, e nas linhas a gente colocou os anos, 2007, 2008, 2009. Então, a gente tem a relação aqui do comprimento do bico com o peso corporal dentro dessa espécie ao longo dos anos, nessa segunda espécie ao longo dos anos e nessa terceira espécie ao longo dos anos. Bem interessante, né? A gente pode acrescentar aqui a curva de tendência que a gente tinha feito lá antes. Vamos fazer isso? Então, eu vou lá, eu vou simplesmente copiar aqui, ó, a curva de tendência que a gente já tinha feito lá em cima,
e vou acrescentá-la aqui antes da camada das escalas. É importante sempre respeitar a ordem aqui das camadas para a gente não ter problema na hora de construir o nosso gráfico. Vamos rodar aqui, ó. E agora a gente já tem o mesmo gráfico, só que com as linhas de tendência. Então, vocês podem ver que a cor foi aplicada tanto nos pontos como na linha de tendência. A próxima camada é a camada das coordenadas. A camada das coordenadas ela serve para a gente mudar a posição dos eixos do gráfico. Então, a gente vai repetir o mesmo comando, tá, pessoal? Até a camada de cor e vou usar a função que a gente trabalha com as coordenadas, que é o coord. E aí, eu posso completar aqui com a opção que eu desejar. Então, eu uso o coord aqui. Se eu der um tab, ele vai me dar algumas opções. Eu posso trabalhar com cartesiano, posso trabalhar com ela fixada. Ela fixada, ela vai fazer a mesma proporção entre os dois eixos. A gente pode inverter, ou seja, colocar o eixo X na posição do eixo Y e o eixo Y na posição do X. A gente pode fazer circular, enfim, tem várias opções aqui para a gente transformar. Vamos partir da mais simples, que é a cartesiana, e a gente vai mudar aqui para a gente brincar, para ver como é que vai ficar. Então, a cartesiana é basicamente o que a gente faz num gráfico comum, né? No dia a dia, a gente tem aqui as posições mantidas. Vamos para essa aqui que a gente vai inverter a posição dos eixos, né? Então, vamos virar aqui a posição dos eixos, e aí vocês podem ver, o eixo X ficou na posição do eixo Y, e o eixo Y ficou aqui na posição do X. Vamos tentar mais uma? Vamos lá, vamos colocar esse circular. O polar aqui ou o radial, eles são bem parecidos, tá? Vamos colocar o polar aqui. Olha que legal. Ele faz tipo um radar, né? Como se fosse um radar aqui. Já é um gráfico mais difícil de ler, mas é um gráfico visualmente bonito e interessante. Então, a última camada que a gente vai ver aqui é a camada do tema. A gente pode aplicar um design geral aqui no nosso gráfico, e é isso que a gente vai ver agora como fazer. Então, eu tenho aqui o mesmo comando que a gente já vinha usando, né? Até a escala de cor. Se eu rodar aqui, ó, a gente tem aquele mesmo gráfico lá que a gente já vem gerando aqui ao longo da aula. E agora a gente vai adicionar mais uma camada, que é essa camada do tema. Vou apagar aqui a próxima camada só para a gente trabalhar com um design geral. Então, essa camada do tema, a primeira camada, a gente vai indicar um tipo de design que já existe, né, aqui dentro do ggplot2, e você pode escolher, existem vários. Depois, na próxima camada aqui, que é a camada da função theme, a gente pode escolher o que a gente quiser mexer dentro desse tema que a gente escolheu. Então, basicamente, você pode criar um tema só seu, um gráfico do jeito que você quiser. Então, vamos lá, vamos rodar aqui e a gente vai ver como é que vai ficar. Então, vocês podem ver que já mudou aqui a estética do gráfico, tirou aquela parte cinza que estava aqui no fundo, tirou também as linhas aqui dos eixos, e ele ficou bem minimalista, né? Vamos agora mudar aqui o tema, então vou apagar aqui o minimal e apertei a tecla Tab, e aí vocês vão ver que ele vai listar aqui para mim vários tipos de tema que já vem aqui com o pacote ggplot 2. Então a gente vai escolher aqui alguns e vamos testar. Então vamos escolher aqui o Classic. Vamos rodar e vamos ver como é que vai ficar. Olha, o Classic ele faz um gráfico clássico, né, com somente as linhas do eixo Y e do eixo X aparecendo e o fundo aqui sem nenhuma linha, sem nada. Vamos testar mais um aqui? Vamos testar o Light. Vamos rodar aqui. O Light ele já faz uma grade aqui no background e faz as linhas aqui, né, de todos os lados aqui, faz uma moldura no gráfico, também bem bonito. Vamos testar aqui, por exemplo, o Dark. O Dark ele cria aqui um fundo mais escuro, mas não ficou tão interessante assim, mas é uma opção. Mais um aqui, para a gente ver a diferença. Vamos testar. Vamos olhar o teste. Pronto. O teste ele fez somente a moldura do gráfico e deixou o fundo aqui sem nada. Bem interessante, né? Bem bonitinho também. Beleza, vamos voltar aqui para o minimal. E aí a gente vai acrescentar a próxima camada, que é da função theme. Nessa função, eu acho que é a função, pessoal, que tem a maior quantidade de parâmetros para se trabalhar, de argumentos para se trabalhar. Aqui, eu vou dar um tab aqui só para listar para vocês. Então, olha o tanto de parâmetros que a gente pode trabalhar dentro dessa função. Então, é basicamente qualquer coisa da figura. Você pode alterar qualquer coisa dentro da figura e criar um tema somente seu, uma figura exclusiva que só você vai ter, vai saber fazer ali, vai fazer do jeito que você quiser, tá bom? Então, eu estou usando aqui como exemplo somente um argumento, que é a posição da legenda. Por default, a posição da legenda veio aqui na direita. A gente pode mudar ela, colocar em cima, embaixo, na lado esquerdo, enfim, ou dentro aqui do gráfico, a posição que a gente quiser. Então, eu vou alterar aqui para ela ficar na parte de cima da figura. Vamos rodar e tá aí. Agora, a nossa legenda que era aqui na lateral direita, ela passou lá para cima. Legal, né? E é isso, pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona
aqui o pacote ggplot 2. Óbvio que eu fiz coisas bem simples aqui, a gente poderia ter trabalhado com uma quantidade muito maior de argumentos e modificar esse gráfico e deixar ele muito mais interessante para a gente usar numa apresentação, apresentar num congresso, numa palestra, ou colocar no manuscrito, colocar num artigo, na sua dissertação, na sua tese, apresentar para o seu orientador. Enfim, se você quiser aprender tudo isso e muito mais, eu te convido a conhecer o nosso clube de assinaturas, o CDP, que é o Clube do Pesquisador. A gente tem assinaturas a partir de R$ 24,90 e lá a gente tem módulos exclusivos só do ggplot 2 e muito mais coisa. A gente vai do zero até o avançado para você dominar a linguagem do R e fazer não só figuras impactantes, mas também fazer boas análises, saber quais análises usar e ter autonomia na parte analítica, na parte de análise de dados do seu trabalho. Então, você que é pesquisador, está na pós-graduação, você sabe a importância de dominar ferramentas como essa e o quanto que isso vai te ajudar ao longo da sua jornada acadêmica. Então, acesse o link aqui no comentário e vem fazer parte do CDP. No mais, se você gostou desse conteúdo, dá a sua curtida aqui. Sua curtida é muito importante para as métricas aqui do YouTube, para ele entregar esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal, que você ajuda a gente demais. Obrigado e até a próxima aula.